Mas que honra! Grande, Renato, tudo bem? Graças a Deus. E você, tudo bem também? Legal. Ajudar os nossos amigos aí a passar uma hora agradável aí, das 7 às 8, né? Não, Tem um meia papo hora. bom. 30 minutos, até às 30 minutinhos? 7h30. Vamos fazer valer a pena, então. Aqui é a live rápida. Aqui é Boa, a gente chama de pinga-fogo da noite, happy hour boa. digital. Show de bola. Quero inicialmente agradecer você ter aceito o convite. Estamos fazendo uma sequência de lives bem interessante, com assuntos ecléticos. Essa semana vai ser super legal. Temos uma chefe de cozinha na sexta-feira, que é a Vanessa, do Bistrô Paride, para dar uma quebrada. Sexta que é feriado, à noite mais tranquilo. Hoje, na hora do almoço, fizemos com o delegado Roberto Monteiro. Falamos aqui da parte criminal das apreensões. Foi muito interessante. Querido amigo. E temos uma semana cheia e você é o convidado de honra. Queria agradecer a sua participação. O Fernando Capês, pessoal, que foi também o meu professor há muito tempo atrás, sem entregar a nossa idade. Que honra. Conheci o Fernando como sendo um grande mestre, doutor, mas mestre no sentido lato da palavra, no direito penal. As aulas dele, para quem não sabe, são fantásticas. Daqueles professores que mantêm a gente olhando, assim, com alto astral, energia para cima. Fernando Capês, quero agradecer mais uma vez agora, nesse novo momento, você que é cristão também, e meu amigo da Catedral Anglicana de São Paulo, nosso reverendo Aldo Quintana. Passar o Instagram para você, mas sem antes cumprimentá-lo pela sua gestão à frente do Procon de São Paulo. Eu até brinquei com você outro dia, a gente estava falando em call, e disse que você está trabalhando muito, mas muito mesmo, especialmente agora, nessa época da pandemia, em que, infelizmente, nós temos aí dificuldades, né, com fraudes, com escassez de produtos, aumento de preços, além de todo o resto que envolve aí as relações de consumo. Então, Fernando, receba os nossos sinceros cumprimentos, que Deus continue te abençoando. Amém. Na liderança e nessa super gestão que você está fazendo. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa. Renato, aproveitar e o pessoal que está nos assistindo, já que você falou, no meu site, tem mais de 60 aulas de direito penal e processo penal já gravadas, gratuitas. E várias lives, assim, textos pequenos sobre consumidor. Dicas do consumidor, aí o pessoal quiser assistir. E vamos bater o papo. Vou postar isso amanhã no meu Insta aí, para as pessoas. Legal, querido. Vamos lá, então. O que a gente vai começar falando, Renato? O que você sugere? Então, vou te endereçar aqui o primeiro bate-papo aqui é informal, viu, Capês? É bem informal, a gente vai batendo papo. Melhor. Boa. Qual é a situação hoje, qual é o ponto hoje que mais traz preocupação, que mais traz trabalho para o Procon, que está preocupando e trazendo consequências aos consumidores? Renato, nós recebemos nos últimos 35 dias 13 mil reclamações relacionadas a problemas com contratos em virtude do coronavírus. O coronavírus, essa pandemia que começou aí na cidade de Wuhan, na província de Hubei, lá do outro lado do mundo, na China, virou uma catástrofe mundial, mais de 200 mil pessoas mortas. E, Renato, para surpresa de todos nós, afetou todos os contratos ao mesmo tempo. Então, olha, reclamações para responder bem objetivamente a sua pergunta. Companhias aéreas, agências turísticas, hospedagem em hotéis, shows e eventos cancelados, mensalidades escolares, clubes e academias, embora em clube não tenha relação de consumo, mas entra muito. Aluguéis, não tem relação de consumo, mas entra também. E hoje o que é a coqueluche? Mais de 80% das reclamações. Práticas abusivas, aumentos abusivos de preços, de botijão de gás, que precisa para cozinhar a comida, de produtos essenciais que compõem a cesta básica, arroz, feijão, ovos, leite, etc. De álcool gel e máscara. Está por aí a confusão armada, Renato. Capês, olha que interessante. Aqui no direito a gente tem a questão aí da força maior, que afeta todos, desequilibra o contrato como um todo. De um lado, os direitos, né, dos consumidores em si, de outro lado, a questão da força maior. E eu tenho visto aí as suas participações, você tem estimulado e tentado muito o caminho do acordo.
né, que eu acho que seria aí, nesse momento, não tem necessariamente o certo ou errado quando não há abuso, mas é a tentativa pelo acordo. Inclusive, por exemplo, vou contar um caso interessante que está acontecendo com um grupo de pessoas. Você sabe que eu gosto muito de esporte e eu tenho acompanhado os atletas do Pinheiros em torneios de futebol fora do Brasil. Então, notadamente, aí, nesse ano seriam os atletas do Sub-13 e do Sub-15. Um torneio na Suécia e Dinamarca, o outro torneio na Itália e na Espanha. Tudo foi cancelado. E aí a discussão dos pais. Vamos pedir o dinheiro de volta? Não vamos. Depois veio a medida provisória, etc. E aí o que eu endereço? Falo, pessoal, se todo mundo pedir dinheiro de volta, provavelmente a agência de turismo não vai aguentar. Ano que vem vai ter de novo, se Deus quiser. Então vamos dar um voto de confiança também. Quem sabe uma carta de crédito, etc. E a gente programa. E as coisas vão se encaixando. Porque senão quebra realmente. Não adianta todo mundo exercer o direito que não dá, né? Chega uma hora que a coisa não aguenta. Mas é só um comentário que eu queria fazer em função dessa união, dessa conciliação que você está fazendo e fazendo com tanta perfeição. O reverendo Aldo entrou aqui, deixou um abraço para a gente aqui. Ô, grande Aldo! Que legal. Alma maravilhosa! E tem uma pergunta aqui já. Eu tenho duas na manga, mas tem uma interessante. Ó. Sou de São Vicente. Pergunta da Isabel. Litoral de São Paulo. Aqui estão vendendo uma caixa de luvas por R$70. E ela até explica depois que precisa das luvas. Eu utilizo as luvas porque cuido da minha mãe, idosa de 74 anos. E antes da chegada do vírus, eu pagava R$13,99 em uma caixa de luvas. E hoje a mesma caixa custa R$60. O que fazer nesses casos, Cabeça? Daí mesmo onde você está, Lúcia, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que é Isabel, deixa eu ver. Já Bom. Vamos ver o nome dela aqui. Aqui, ó. Isabel. Isabel, agora, imediatamente após a live, bota aí, entra no site Procon SP. Dá uma bugada aí, põe Procon SP. Vai abrir a página do Procon de São Paulo. Tem uma barra grande, faça aqui sua reclamação. Me dá o local, me dá o endereço que eu vou mandar um pessoal dar uma passada aí amanhã mesmo, tá? Manda rápido e, se possível, se você tiver o WhatsApp aí de algum conhecido, manda também para a gente fiscalizar. Esse aí não tem erro. Preço abusivo é flagrante. Tá legal? Olha só, boa dica. Olha só que eficiência, hein? Bate pronto. Já no mundo digital faz a reclamação, o Capês endereça. Nossos cumprimentos. Capês, um outro ponto que saiu na mídia hoje, não sei se foi você que falou, Procon, enfim, mas a fraude envolvendo, dentro das lives de arrecadação, de destinação, etc. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, aí eu vou falar e vou entrar um pouquinho na área que você é o principal conhecedor. Está acontecendo o seguinte, artistas com espírito altruísta, com a melhor das intenções, estão realizando shows através de lives e cobrando, através do código QR, aquele QR Code, uma pequena contribuição a instituições de caridade assistenciais. O que as quadrilhas estão fazendo? Elas estão falsificando a live, fraudando de alguma maneira a segurança do sistema e desviando aquelas doações para contas delas, quadrilhas. Evidentemente que é um caso de crime organizado, organização criminosa, a polícia tem que ser acionada e já foi. Porém, o que nós estamos discutindo aqui é a responsabilidade das plataformas digitais em não ter informado antecipadamente, de maneira clara, adequada e ostensiva, os usuários de que o sistema é parcialmente seguro, que não está imune a fraudes. Então, aí nós estamos falando do direito à informação. Eu não estou nem discutindo se eles estão na cadeia de consumo ou não tem, se tem relação de consumo ou não tem. A relação de consumo é entre o usuário da plataforma digital, ao qual foi disponibilizado o serviço gratuito, opcional de doação, e a falta de segurança ter sido frustrada. É por aí, então, que a gente está falando. Nós estamos notificando hoje as plataformas digitais para que elas justifiquem por que não informaram que o sistema é falho. Ou seja, novamente a gente volta naquela questão da ausência da informação clara, adequada, precisa, eficaz, que é algo que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando entrar em vigor, em tese vai resolver para que a gente possa consentir de forma consciente, né, Cabeça? Inclusive, ó, o Franklin... Pode falar. Não, dizer que o Código do Consumidor já prevê e a LGPD vai também reforçar ainda mais.
forçar. E aqui só uma questão jurídica curiosa para o pessoal que está seguindo aqui, que é da área. Então a gente pergunta, eu faço isso em aula, né? Pergunto qual é a consequência criminal dentro da LGPD. Aí todo mundo olha, ninguém fala nada, etc. Aí eu dou aquele exemplo. Exerce, então, um dos direitos, o direito de acesso previsto na LGPD, como se a LGPD estivesse em vigor. Então, pergunte se o seu dado está sendo armazenado e como está sendo armazenado. Se houver recuso, o que acontece? A autoridade nacional vai poder aplicar uma multa, etc., eventualmente os outros entes, enfim. Aí eu digo, mas e a parte criminal? Aí todo mundo fica olhando, vai lá no 7.2 do CDC, obstar ao consumidor o acesso às suas informações. E aí conta uma historinha interessante, enfim, mas é só uma curiosidade, porque o Martins Franklin, aliás, o Franklin Martins Franklin é o perfil dele, que é um sujeito cristão muito culto também, que foi o primeiro que entrou na live aqui, muito culto, viu, Capês? Ele está dizendo, ó, precisamos ter um Capês aqui em Fortaleza. Ele é lá de Fortaleza. Então, o pessoal está querendo você lá, né? Mas dentro dessa questão digital, Capês, a gente tem um outro ponto também interessante, que envolve aqui as aplicações. E eu vou lembrar aqui, na verdade, eu vou relembrar aqui uma ação que o Procon de São Paulo tomou. Você lembra aquele aplicativo que envelhecia as pessoas? Opa! Lembra? Opa! E eu lembro que o Procon... Uma das primeiras causas nossas. Ele autuou, né? Se não me engano, foi a Google Play e também a Apple Store, exatamente por uma questão da dificuldade de percepção, termos de uso, língua, etc. Foi isso mesmo que aconteceu? Exatamente. Olha que loucura, Renato. Essas plataformas estavam disponibilizando, através das lojas delas, as lojas virtuais, o acesso a um aplicativo que brincava como é que a gente vai ficar velhinho, inofensivo, uma brincadeira, uma curiosidade, sem informar que o usuário, no momento que estava brincando com a imagem dele, como é que ele vai ficar velhinho ou não, ele estava assinando um contrato digital escrito em inglês com uma empresa russa que não tinha sede no Brasil e cujo contrato a isentava de qualquer responsabilidade pelo uso daquela imagem, dizendo, inclusive, que não haveria perdas e danos e que ela tinha direito de ser acionada em locais que têm legislação que não protege a intimidade digital. É uma loucura absoluta e total. Nós multamos em 10 milhões. Foi a Apple e foi o Google, nas lojas virtuais, do Google Play e a Apple Store. E multamos mesmo, porque não tinha informação clara, ostensiva, adequada, precisa. O contrato não era no vernáculo e as pessoas estavam entregando seus direitos de comercialização da sua imagem, sabe-se lá para quem. Uma infração gravíssima. E o Procon foi o primeiro a entrar nessa briga, multou, e as empresas rapidamente começaram a tirar aquele aplicativo do ar, embora estejam se defendendo, dizendo que elas não respondem. Qual é o argumento? Eu sou a biblioteca. A biblioteca não é responsável pelo livro que está lá. Eu concordo. Agora, a partir do momento que você avisou a biblioteca que lá tem um livro que incita a prática de crime, por exemplo, ela tem que tirar. Ela não pode mais alegar boa-fé e desconhecimento. Foi nesse sentido a nossa linha. Notificamos primeiro, eles disseram que não iam tirar, aí nós multamos. E olha só, nessa linha tem mais uma pergunta aqui, inclusive, interessante, sobre dados. Eu tenho dito, Capês, que nessa parte de tecnologia, a parte digital, a gente tem que, muitas vezes, também trazer essa parte didática, de esclarecimento, né, de disseminação de cultura, que falta tudo muito novo. Esse mesmo exemplo que você deu aqui do aplicativo, da Apple Store, da Google Play, são situações complexas e muitas vezes delicadas e altamente detalhadas. Mas tem uma pergunta aqui do Eduardo, ó. Falando em proteção digital, como o doutor Renato veio para mim, como o doutor Renato vê a captação de dados do acordo feito entre o governo do estado e as telefonias? Eu até falei disso hoje, e até outro dia dei uma aula nessa linha, né? E costumo dizer o seguinte, Eduardo, hoje o último a saber é o estado. Quem acaba sabendo de tudo antes são as aplicações. A gente estava falando aqui de Google, Apple, etc. É o nosso dia a dia. Esse avanço tecnológico muito rápido, a gente acaba não percebendo, mas nós autorizamos, ainda não autorizamos, nós clicamos sem saber o que a gente está fazendo, e aí começa a captura de dados. Inclusive, dentro dessa esfera da tua pergunta, o que acontece hoje,
O trabalho acontece, esse mapa, essa gestão de áreas, acontece em um mapa de dados anonimizados, ou seja, não há identificação de ninguém, só objetos, ou seja, não tem um indivíduo, não tem ninguém. Inclusive, se a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, estivesse em vigor na cabeça, ela permitiria isso e até afastaria, porque dado anonimizado não é nem dado direito, né? Algo que não tem importância porque você não consegue identificar a pessoa, saber quem é. Mas é importante essa discussão em função dessa dúvida contraposta, vamos chamar assim. O Estado recebeu da Telecom. Se o Estado recebesse das aplicações, mas é o Marco Civil da Internet, aí não é mais Lei Geral de Telecomunicações. E é isso que é interessante do direito digital. E lembrando que a gente está num momento excepcional, momento em estado de emergência, né? A calamidade mais para questões aí fiscais, mas o estado de emergência. E aí que nós temos, sem dúvida, né, sempre uma prevalência, né, Cabeça, que inclusive falava isso nas aulas, do direito coletivo ao direito individual, sem dúvida. Então, é a preservação pública, a incolumidade pública, né? Inclusive está no dispositivo penal desta forma, a incolumidade pública é que prevalece. E aí vai uma pergunta para você agora, como da área criminal, promotor durante muito tempo, enfim. Capês, uma pessoa que descumpre a quarentena, sai na rua, não é uma atividade essencial, ela pode responder pela prática de um crime? Olha, uma excelente questão. Apenas dizer que a pergunta foi muito bem interessada a você, porque você é o grande especialista nessa área, você se especializou, estudou como ninguém nisso, entrou profundamente em todos os campos da ciência digital e está autorizado. E completar apenas dizendo que nós recebemos reclamação nesse sentido no PROCON e justamente a linha vai na direção do que você falou. Os dados são anonimizados, ou seja, não tem vazão de dados de ninguém. É apenas uma massa de informações para saber onde está havendo a movimentação para orientar o poder público em matéria de prevenção da saúde. Concordo plenamente. Essa tem sido a posição do PROCON. Com relação ao crime, a gente se dá uma olhadinha no artigo 267, ele admite a forma culposa, né? A transmissão de doença contagiosa por culpa. Então, a pessoa que sabe que tem o corona e aceita o risco de transmitir, ele pode eventualmente incorrer sim num crime na modalidade dolosa, por dolo eventual ou por culpa. Você pega o 267 para nós. Então, acho que é possível sim, em tese, em casos, claro, mais bem caracterizados, extremos, partir para essa linha que a gente espera que não seja necessária, que apenas com medidas administrativas as pessoas tenham responsabilidade. Eu gostaria de ficar em casa, mas eu sou obrigado a sair todos os dias. Eu não vou deixar os fiscais do PROCON saírem para fazer fiscalização e se exporem a risco enquanto eu fico na segurança do meu lar. Não é justo. O comandante tem que ir na frente. Então, eu saio todos os dias. Mas eu sou obrigado a sair. Para que eu possa sair com tranquilidade, quem não precisa sair tem que ficar em casa, que evita o contágio. Então, infelizmente, agora a gente está vendo que a partir de maio o governo deve começar a atenuar o distanciamento, o isolamento trocando por distanciamento. E olha só, não é a medida ideal, mas é a medida necessária para não quebrar completamente a economia. Nós vamos correr alguns riscos. O ideal seria mesmo o isolamento. Aqui não dá mais para segurar. Nas minhas lives, inclusive, Capês, o pessoal pergunta muito, a gente traz esse assunto à tona. Qual é o ponto de equilíbrio, né? De tolerância? Então, vamos só achatar a curva e destruir a economia ou vamos fazer um meio termo? Mas esse é o ponto difícil, de achar este meio termo. E essa pergunta não é só para o Brasil, não, é para o mundo inteiro. E eu acho que o governo está indo muito bem, está técnico, né? Essa é a grande diferença, temos que ter a técnica. Inclusive, aqui tem uma pergunta super interessante, mas olha, eu queria aqui agradecer ao Gilson, que está falando aqui do Tamer. Maurício Tamer é um senhor professor mesmo, trabalhamos juntos. Ele me ajuda na EBRAD, Escola Brasileira de Direito, lá no curso que a gente tem de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados. Mas olha, tem uma pergunta interessante que chegou aqui, do MTELES. Se uma pessoa dá uma festa em casa, pode ter consequências penais nesse momento? Tem até uma blogueira que fez isso, né? Está sofrendo as consequências. Opa! Com maior razão ainda. Se você sair na rua em que não há certeza que você vai ter contato próximo com alguém, em que você pode sair de máscara, evitar o contato,
já cria uma suspeição e uma possibilidade de transmissão dolosa ou culposa, a irresponsabilidade de dar uma festa nesse momento, para mim, torna praticamente indiscutível que haja alguma questão em nível penal. Se não fizeram ainda, é porque sempre se analisa sob o ponto de vista funcionalista, teleológico, sociológico, se é o momento de trazer o direito penal para essa questão. Se está na hora de criminalizar ou se ainda um aspecto funcionalista do direito penal exige que se tente medidas não criminógenas. Mas, se for levar o pé da letra por doutrina, dá, hein? Vou colocar um ponto aqui. Mas imagina, então, eu estou aqui na minha casa, e hoje somos 7 pessoas aqui, em quarentena, e recebo uma visita. Ou 2, 3, 4 pessoas, amigos, vêm aqui me visitar. E eu estou na minha casa em quarentena. Não são os amigos que estariam descumprindo? Olha, nós estamos aí numa linha muito tênue, em que ninguém pode fazer uma afirmação peremptória, né? O direito, ele é uma ciência normativa, valorativa, não é uma ciência exata. Tudo vai depender de uma apreciação do caso concreto de acordo com o critério de razoabilidade. Chamar 4 amigos para conversar na sua casa, mantendo cada qual o seu distanciamento, quando é possível se aferir se alguém está com sintoma ou não está, é diferente de fazer uma festa e chamar um número indeterminado de pessoas em que você não tem muito bem o controle de como é que vai ser o contato dessas pessoas, o seu distanciamento, se as condições de todas elas, pelo número de convidados, é algo que põe em risco ou não. Então, tudo vai depender, Renato, da análise do caso concreto. E olha que interessante, a Roberta aqui está falando, a minha esposa, e o Franklin Martins estava falando, contando os cachorros, né? Que você está com 7 pessoas. Não, contando os cachorros com os 9, que ela falou aqui, inclusive. Olha, vou até tirar o paletó aqui para te acompanhar. Você está sem paletó, estou tirando também o meu paletó aqui, fica mais informal, né? Estou com ele aqui perto, mas essa hora já me deu o direito de tirar. Até pensando nesse bate-papo que está muito legal, daqui a pouco talvez a gente tenha encontros ou até festas de pessoas que foram testadas positivamente e já, né, sararam. Não seria aí uma boa justificativa? Olha, estamos aqui na minha festa porque todo mundo já teve. Então, aliás, estamos comemorando aqui porque ninguém morreu, estamos bem, estamos saudáveis, né? É só uma hipótese, como você falou, da casuística. A gente vai lembrando, vai pensando, e se fosse assim, se fosse assado, é o gostoso do direito, né? Aí vai ter um chato que vai dizer, não, mas já saiu pesquisas de que mesmo quem foi contaminado pode voltar a ter. Fala, mas um pouquinho, a carga viral mínima, não tem impacto, fica. Olha, isso que é o bonito, né? Então, do direito. Eu estou te devendo aqui, artigo 267 do Código Penal. Do exemplo da festa, etc., sair na rua. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então, eu estou contribuindo para a epidemia no momento em que eu propago o vírus, do coronavírus, dolosamente. Artigo 67. É uma peninha estranha. Eu estou falando de 10 a 15 anos de reclusão. E se o fato, no caso de culpa, é 2 a 4 anos. Por isso que eu estou falando, a nossa legislação, ela seguiu um ritmo esquizofrênico. Ou seja, o Congresso Nacional foi alterando a legislação penal de acordo com as pressões episódicas da mídia. Não houve uma análise sistemática, mas a vontade de dar entrevista quando o assunto era aquele. Moral da história. O sujeito dá uma falsificada em álcool gel. Certo? Álcool gel. Ele pega um álcool Zulu, gel para cabelo e fabrica. 10 a 15 anos de reclusão e crime hediondo. Falsificação de produtos saneamentos. E aqui é a mesma coisa. Então, já pensou, você pega um promotor tarado, pega lá a moça, fala, você vai pegar um crime doloso de causar epidemia, instaura inquérito policial, pede prisão. Enfim, hoje em dia, como nós temos uma insegurança jurídica muito grande, porque o país é leniente na repressão de abusos de autoridade, tudo pode acontecer. O melhor conselho que essa live pode dar é cuidado, na dúvida, não faça. Aliás, falávamos hoje de manhã com o Roberto Monteiro, ele falou da falsificação do álcool gel. Diz que hoje os criminosos estão usando gel para cabelo, né, aquele famoso fixador lá, enfim, e estão misturando com etanol. Olha que ponto a coisa cheia. Ele fez algumas prisões nesse sentido. O PROCON está fazendo também. A gente vai com a polícia
Ele falou que vai com você. Você muitas vezes eu o passei com aciona ele. e a polícia vai junto. É verdade. Tem caso que é caso de PROCON. E tem caso que é caso de PROCON e polícia. A gente tem que fazer sempre uma análise sociológica, porque o direito, principalmente o direito penal, não é uma ciência isolada do mundo. Ele tem os pés fincados na realidade social. Ele tem o referencial sociológico como uma pauta de interpretação. Então, a gente tem que analisar sempre as consequências sociológicas sob um prisma funcionalista. Reverendo Aldo Quintão, nosso amigo, padre da nossa igreja, que tem aquele trabalho fantástico em Paraisópolis. Ele cuida de todas as crianças carentes de Paraisópolis, um trabalho apoiado pela cultura inglesa. Quem quiser faz curso de inglês lá, de graça, sensacional. Eu sempre faço questão de falar aqui. Zé Aldo, você é muito abençoado, que a gente possa continuar tentando te ajudar, nem que seja um pouquinho. Mas ele fez uma pergunta para você, deixo você livre, que é uma pergunta mais política. Quer saber a sua opinião sobre Moro versus Bolsonaro versus Polícia Federal? Olha, Aldo, meu irmão querido, não era hora disso. Pelo amor de Deus. Em ambas as partes falta bom senso, equilíbrio, de não provocar uma radicalização a este ponto. Alguém precisa engolir um sapo em algum momento, alguém tem que recuar. Agora, trocar diretor da Polícia Federal no meio de uma pandemia, de uma catástrofe econômica no país, é grave, não é prioridade. E largar também, nesse momento, ainda que ele já estivesse somatizando muitas decepções, não era hora disso, querido Aldo. A hora era de ter serenidade, de buscar a união de todos. Nós precisamos dar as mãos nesse momento, precisa ter harmonia. 200 mil mortes, passamos de 200 mil mortes no mundo. O que vai ser do mundo e do Brasil após crise do coronavírus? Vai sobrar o quê? Então, essa tem que ser a prioridade, salvar vidas, concentrar esforços e deixar o debate, a radicalização política, para um outro momento. Parou tudo. Nós estamos desenvolvendo, Renato e Aldo, meus amigos, a teoria do meteoro. O que é a teoria do meteoro? O meteoro bateu na Terra, ela parou de girar. Então, nós temos que preservar as situações que existiam ao máximo para que, quando a Terra voltar a girar, elas prosseguirem. Você isso falou... que eu penso, meu amado Aldo, abençoado Aldo. E vou falar uma coisa para você. Você sabe disso, Renato? O Aldo me encarregou da missão de buscar um apoio para ampliação da creche. Depois eu conto essa história para você. Eu saio a esmo, batendo a esmo, e a mão de Deus, pelas orações do Aldo e da Anglicana, me conduziram até a cultura inglesa. Nem sei como convenci, e a cultura inglesa colocou 16 milhões de reais na creche, mantém a creche, dá o curso de inglês. E o Aldo, se não fosse o Aldo, a vida da comunidade de Paraisópolis seria muito mais difícil. Ele dá àquela comunidade, às crianças daquela comunidade, o melhor. Coisas que crianças da classe média alta muitas vezes não têm, como é o caso da creche. Aldo, Deus te abençoe. Você é nosso, o Renato, eu, os membros da Anglicana, somos teus soldados. Inclusive, agora o Instituto Anglicano virou uma espécie de enfermaria, se não me engano, de apoio para o coronavírus. Aldo, endosso, 10 vezes mais, conte sempre com a gente. E agora aqui a gente faz o contrário. Deus abençoe você, viu, Aldo? Você sempre abençoa a gente, agora nós estamos abençoando você. Mas estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu tenho mais uma pergunta, Capês, depois assunto livre para a gente se despedir. Pergunta de geolocalização. Você vender por comércio eletrônico um produto por preços diferentes, levando em consideração a geolocalização de um consumidor, isso é legítimo? Isso é permitido ou não? Em regra, tem caráter discriminatório e viola o Código do Consumidor. Apenas se houver uma justificativa quanto a maior ou menor custo, a maior ou menor despesa no deslocamento e entrega do produto. Imaginemos um local inacessível. Alguém que está no local inacessível pretende receber o mesmo produto de outra pessoa que está próxima ao local. Então, é necessário que haja nexo de pertinência lógica entre o fator discriminante e o fato discriminado. A existência desse nexo de pertinência lógica é que vai determinar a existência da abusividade ou não.
Muito obrigado. Então, Capês, agora eu vou dar o Instagram para você fazer as suas considerações finais. Antigamente a gente falava, o palco é seu. Então, agora o Instagram é seu. Já vou me despedindo por aqui, agradecendo por você ter aceito o convite e participado desse fantástico bate-papo. Foi muito 10, muito legal. Meu professor, Fernando Capês. Obrigado, está contigo. Olha, eu quero dizer que foi uma honra participar disso. Se eu fui seu professor um dia, hoje eu sou seu grande admirador. O teu esforço, a tua dedicação, o teu nível de especialização te transformou nos maiores referenciais na área do direito digital. Eu gostaria de participar em outras vezes. Além de tudo, você é uma pessoa de uma luminosidade interior enorme, de um caráter inquebrantável e de uma generosidade muito grande. Sem dúvida, um homem de Deus. E colocar aqui à disposição do pessoal que quiser ter aula. A gente está sem fazer nada. Então, já que você vai perder tempo, entra no meu site e pega ali uma das 60 aulas de direito penal, processo penal e temas e assiste, ali é de graça. Ou também um daqueles vídeos que nós temos sobre o tema do consumidor. E se quiser conversar, nós estamos no Instagram também. Foi um privilégio e mais do que nunca estar com você. Boa noite a todos, ó, Deus abençoe. Vai você, Aldo! Tem um detalhe aqui engraçado que aconteceu. Aliás, depois me manda no WhatsApp, então, o link para fazer a publicidade aí das tuas obras fantásticas. Mas, ó, eu tenho que... Né? Como é que é? fernandocapês.com.br, só isso. fernandocapês.com.br. Fantásticas aulas. Tá, endossado. Mas olha que engraçado aqui para a gente encerrar. O Franklin Martins está dizendo o seguinte, ele gostou tanto que ele falou que não haverá reclamação no Procon por esta live. Valeu, Franklin! Capês, um abraço. Tchau, pessoal. Abraço, até amanhã. Bom. Abraço para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.